livros. Verso 12: então se abriram livros, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. João volta à profecia de Daniel. A profecia de Daniel, Daniel 7, retrata também o dia do julgamento, onde os livros são abertos. Que livros são esses? Porque nesse tribunal vai haver livros. Esses livros contêm os registros de todas as nossas obras, quer sejam boas, quer sejam más, pois Deus, que é o onisciente, que tudo perscruta, que tudo sabe, registrou todas estas obras em seus livros. Daniel 7:10 diz: o ancião de dia se assentou, um rio de fogo manava e saía diante dele, assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Vão estar registrados neles palavras, ações. Você acha que palavras não? Jesus disse: e toda palavra frívola que o homem disser, me dará conta no dia do juízo. Aqui estarão essas palavras. No dia que Deus há de julgar os segredos do coração, até intenções estarão registradas no livro. Apocalipse 22, e comigo está o galardão para dar a cada um segundo suas obras. As ações também estarão aqui. Agora, qual o critério desse julgamento? O critério do juízo final? Com base no que esse julgamento acontece? Os livros se abrirão, e eles serão julgados segundo as suas obras, segundo as obras registradas nesses livros. Salmo 62:12, a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo suas obras. Jeremias 17:10, eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, isto para dar cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas obras. Agora espantem com Romanos 2:5, mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo a ira para o dia da ira e da revelação do justo juiz, que retribuirá a cada um segundo suas obras. É com base nas obras, nas ações, palavras, pensamentos e seremos julgados até pelo que não fizemos, omissões. Só que João vê um outro livro. O texto diz: ainda outro livro, verso 12, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. Veja só, no julgamento, de um lado temos o livro dos registros, e de outro o livro da vida. O livro da vida é o livro que está contido o nome de todos os salvos, de todos os remidos, todos os justificados. Porque no julgamento se encontram os dois livros. Preste atenção, uma pessoa é julgada e declarada absolvida com base no fato de seu nome estar ou não registrado no livro da vida. Não é por causa de obras, mas por causa da graça salvadora de Deus, que o nome dela estará registrado no livro da vida. Essa é a única chance de escapar do tribunal, é o seu nome estar registrado no livro da vida. E como eu sei se eu estou lá ou não? Tem que ir para outro livro. O que está escrito desse fulano no livro? Dependendo do que está escrito, está no livro da vida. Dependendo do que está escrito, não está no livro da vida. Mas aí não dá ideia de salvação por obras? Não. Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Mas as obras são evidência que eu sou salvo. Como é que alguém pode ser dito que sou salvo pela graça, estou no livro da vida? Mas o livro do registro não tem obra que evidenciam o seu nome no livro da vida. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, que diz que o nome está no livro da vida. Mas só aquele que faz a vontade do meu Pai, que tem as obras registradas no livro dos registros. João também vê que o julgamento é individual.
Verso 13: deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além, a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo suas obras. Meu Deus, veja só, João vê aqui o mar, e vê a morte. Ele vê 3 oficiais: o mar, a morte com a foice e o Hades. O que é o Hades aqui? É o lugar intermediário que estão os pecadores. Lucas 19, a parábola do rico e do Lázaro. O rico, o Lázaro foi para o seio de Abraão, e o rico foi para o Hades, local de tormento. Os 3 se param diante do julgamento. O Hades, pessoas que estão lá agora, antes do julgamento. A morte, todos aqueles que ela ceifou. E o mar, as profundezas da terra. Os 3 aparecem para entregar o restolho, tudo que eles aprisionaram. O Hades, todos que estão lá, o Hades se abrirá e eles serão lançados diante desse trono, porque ainda não foram julgados. O mar, a terra, vomitará todos os mortos que ela chupou, enterrou, todos os mortos dos mares. O mar devolve esses mortos. E a morte, os 3 aparecem lá para entregar todos que morreram para serem julgados. Mesmo aqueles de lugares mais longínquos virão. Preste atenção. Alguns acharam que escapariam do julgamento pela morte. Lembra de Hitler? Um dos homens mais perversos que viveu na terra. Foi responsável pelo holocausto judeu, a morte de 6 milhões de judeus, em uma guerra que matou de 70 a 100 milhões de pessoas. Quando Hitler viu que estava perdendo a guerra, e o exército vermelho invadiu Berlim, o que Hitler fez? Se suicidou, sem punição. Ele usou o subterfúgio da morte. Ele recorreu à morte para escapar. Ele pediu ajuda da morte para escapar do julgamento. Mas nesse dia, a morte escoltará Hitler até o julgamento. E a morte não o livrará desse dia. Nesse dia, o Hades os lançará fora. A ideia aqui é que a terra, ao comando de Deus, está devolvendo os criminosos para Deus julgar. A terra, o mar, o Hades vomitará-los. Levítico 18, 25. E a terra se contaminou, e eu visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Não adianta suicidar para escapar. Não adianta, for melhor morrer. Quer ver um conselho? Fui visitar um homem de 50 anos, soro positivo, HIV, AIDS. Esse homem estava pesando 40 quilos. O relógio dele vinha assim, todo o braço, de tão fino. Como que ele pegou AIDS? Era um homem extremamente promíscuo, prostituto, a vida devassa. E quando eu visitei ele, ele disse: ai pastor, eu não aguento mais, eu estou pedindo que Deus me leve, e Ele não me leva. Então, inspirado pelo Espírito Santo, eu olhei para ele: sabe por que Deus não te levou ainda? Porque se Ele te levar, você vai para o meio do inferno. Aquele homem assustou. A morte não será o seu refúgio, a morte não te livrará, a morte te entregará. Preguei o evangelho para esse homem, dei a Bíblia para ele e pedi para ele ler o evangelho de Mateus. Quando ele acabou de ler Mateus, ele morreu.
Eu espero ver esse homem nos céus.